todos, né? Eu sou o professor Francisco Mota, fui orientador né, do Lucas durante o projeto, né? E juntamente ali com o professor Maurício Stivanello, tá? Que foi o orientador dele. Quero agradecer à banca, né, por ter aceitado participar da primeira defesa, né, remota de TCC do curso de Engenharia Mecatrônica do IFSC, no Campo Florianópolis. Tá? Agradeço ao professor mestre Cassiano Bonin e ao professor Dr. Nelson Bonacorso por aceitar participar da banca. Então, o aluno Lucas Costa Ferreira vai ter até 30 minutos, né, para defender o trabalho de TCC dele, tá? O tema, né, desenvolvimento de um sistema de escaneamento a laser para reconhecimento de juntas e geração automática de trajetória, tá? Passo a palavra para o Lucas, e Lucas, então, em 30 minutos, você vai defender seu TCC a partir de agora, tá bom? Ok. Obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Lucas Costa Ferreira, do curso de Engenharia Mecatrônica do Instituto Federal de Santa Catarina. Essa é a minha apresentação do meu trabalho de conclusão de curso. O tema é o desenvolvimento de um sistema de escaneamento laser para reconhecimento de juntas e geração automática de trajetórias. Ele foi orientado pelo professor Francisco Rafael Moreira da Mota, orientado pelo professor Maurício Edgar Stivanello, e eu também queria agradecer novamente à banca por avaliar a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso. Então, um breve sumário da apresentação. Teremos, então, a introdução e a justificativa, os objetivos gerais específicos, a construção do aparato para medição dos corpos de prova, o desenvolvimento do sistema de visão para triangulação do plano de luz, a geração de trajetória sobre o corpo de prova, procedimento de escaneamento e correções de medição, a simulação e os resultados e as considerações finais. Então, a introdução e justificativa. As demandas de just-in-time, elas estão em crescimento constante, se tornando cada vez mais flexíveis. Graças ao desenvolvimento humano. A velocidade de produção está cada vez maior e as operações vêm se tornando inviáveis para os humanos no chão de fábrica. A robótica industrial ela evita riscos e ela substitui o operador em situações de perigo. E também confere mais precisão e consistência nas tarefas, tirando o operador de situações de esforço repetitivo. A programação de movimentos ela é um processo moroso que geralmente requer programação offline e isso utiliza muito tempo do operador e que tem que realizar o projeto e garantir uma operação segura do sistema. As tecnologias existentes, elas são restritivas, pois elas se limitam a sistemas fechados e prioritários, com software prioritário, restringindo a intercambiabilidade e criando monopólio. O projeto ele busca atender demandas mais particulares, disponibilizando uma alternativa, um sistema open source, flexível e altamente customizável. Então, o objetivo geral é desenvolver um sistema de escaneamento laser acessível, usando elementos open source, que ao ser acoplado a um efetuador robótico de cinemática conhecida, execute o reconhecimento, rastreamento e geração de trajetória sobre a costura de um objeto de trabalho. Os objetivos específicos. Montar um aparato de medição para posicionamento e varredura dos corpos de prova, desenvolver um sistema de visão com um conjunto laser e câmera capaz de identificar a costura do corpo de prova, gerar trajetórias baseando-se na posição e orientação da costura do corpo de prova, exportar a trajetória gerada de forma genérica, com informações suficientes para a aplicação de um pós-processador. Então, começamos pelo aparato de medição, materiais e métodos. A estrutura mecânica do aparato de medição foi feita em formato de pórtico, que facilita o posicionamento da peça sobre o conjunto de medição, e ela facilita a calibração da câmera e do laser. Foi usada uma guia linear, que é movimentada por um motor de passo NEMA 17, que tem controle de velocidade e posição em malha aberta, tem um controle simples, facilmente configurável, e um driver acessível e barato. Foi usado um suporte câmera laser, feito com trilhos T, de MDF, fabricado com corte a laser. Ele foi feito para facilitar as configurações de distâncias e ângulos entre a câmera e o laser. Isso vai ser importante mais à frente. Os parafusos de aperto foram utilizados no suporte para manter a posição do eixo óptico durante a medição. Então aqui nós temos a estrutura mecânica do aparato de medição. Na letra A nós temos a guia linear, que é o que movimenta o sistema. Na letra B o suporte câmera laser. Na letra C a estrutura de pórtico feita de perfil de alumínio. Na letra D o emissor laser e na letra E a câmera. Então, o controlador desse sistema de medição, os requisitos de projeto dele foram movimentação com velocidade constante conhecida, isso vai ser importante, feedback de posição e o controle e a parametrização via serial. Foi utilizado uma máquina de estados para tornar o sistema previsível e de simples manutenção, principalmente em microcontroladores. E o microcontrolador utilizado foi o Arduino Uno, que é um sistema microcontrolado open source, de baixo custo, com boa quantidade de entradas e saídas e facilmente integrável eletrônica selecionada. Essa é a máquina de estados do controlador, ela inicia nessa bolinha preta onde está o desconectado,
ela transiciona a partir de uma requisição serial para o estado conectado, e a partir daí ela é livre para transitar para o estado de home, que referencia os eixos da máquina, para o estado movendo, que movimenta ela até a posição desejada, e o estado de configuração, que altera padrões de velocidade e aceleração. Existe uma interrupção aqui, chamada parada solicitada, que acontece quando o sistema alcança uma chave de fim de curso ou um sistema de segurança é acionado, ou o usuário também pode pedir para esse sistema ser interrompido pelo computador. Na figura 3, temos o esquema eletrônico simplificado do controlador. Então, temos o PC ligado em via serial com Arduino, que por sua vez está ligado ao driver TB6560, que controla o motor de passo. A fonte, que alimenta o motor de passo, de 24 volts 3 amperes. Tudo isso está ligado num conector DB9, que é ligado diretamente à guia linear. Esclarecido o sistema mecânico, partimos para a fundamentação teórica do sistema de visão. Então, um sistema de visão ele tem uma sequência de operações simples, que começa com a aquisição de imagem da câmera, depois o pré-processamento, que é o aprimoramento das características de interesse, a segmentação, que é o isolamento das características de interesse e a simplificação da imagem, a representação e a descrição, que é a extração de informações de alto nível, e o reconhecimento e interpretação, que é a análise das informações e tomada de decisões. O sistema de visão ele tem uma relação entre os seus sistemas de coordenadas para poder gerar a imagem. O sistema de coordenadas global, ele representa o sistema de coordenadas do mundo. O sistema de coordenadas da câmera, ele representa a posição e a orientação da câmera em relação ao sistema de coordenadas global. Existe um plano de projeção, que ele é paralelo ao plano YCXC, do sistema de coordenadas da câmera, onde os pontos do sistema de coordenadas global são projetados. Essa projeção de pontos é transformada no sistema de coordenadas em pixel, que é discretizado. Como a imagem obtida ela é uma projeção de um objeto 3D num plano 2D, a imagem 2D ela fica distorcida. Para reverter a distorção de uma imagem, é preciso usar um gabarito de calibração, como esse visto na imagem, e ele cria um padrão geométrico para criar uma referência espacial do sistema de coordenadas global. A partir disso, é aplicada uma transformação, chamada transformação de homografia, que ela faz um mapeamento linear e homogêneo dos pontos, entre o plano de imagem e o plano do gabarito de calibração. Então, ela faz a transformação desse plano π maiúsculo para o π minúsculo. Esse plano π minúsculo, como pode ser visto, ele é alinhado com o centro da origem O e esses dois vetores aqui de orientação, fazendo com que o ponto x' tenha coordenadas equivalentes espacialmente ao sistema de coordenadas global. Então, com isso, pode ser aplicado o sistema de triangulação ativa por projeção de plano de luz. A partir do mapeamento dos pontos do sistema de coordenadas da imagem para um plano de imagem calibrado, é emitido um plano de luz estruturada, laser, coplanar ao plano de homografia. São evidenciadas informações geométricas da superfície em forma de seção transversal. A repetição da obtenção dessas linhas 2D forma uma imagem 3D da superfície. Existe uma vantagem de usar a transformação de homografia para esse sistema em relação ao método trigonométrico clássico, porque a transformação de homografia ela cria uma correspondência linear entre o plano de imagem e o plano global. O sistema de triangulação ativa por projeção de plano de luz, então, nessa imagem pode ser visto atuando. Aqui nós temos a intersecção do plano de luz com a peça, a fonte laser e a câmera CCD que vai adquirir essa imagem. Na figura 9, nós podemos ver como a imagem é adquirida na imagem obtida pelo sensor óptico. Então, essa vai ser a imagem obtida pelo sistema. Então, a partir dessa imagem adquirida, tem que ser feita a segmentação da linha laser para análise. A cor do laser ela é vermelha, logo vai ser usada a separação do canal vermelho da imagem, que possui 3 canais de cor, verde, azul e vermelho. Com o canal vermelho, vai ser analisada a distribuição das cores por meio de um histograma, que mostra a frequência das cores. Então, definindo um valor limite que vai segmentar a cor do laser da cor do fundo. Então, aqui mostrando um histograma de frequência de cor, existe esse valor T de frequência de cor, de valor de cor, que vai separar o fundo da imagem do objeto de interesse, que é a linha laser. Então, a transformada de Huff ela foi usada para fazer a detecção e representação de retas em imagens digitais. Ela vai ser usada para analisar e identificar a geometria da linha laser. Ela funciona com base numa parametrização especial do sistema de coordenadas e ela analisa a intersecção de todas as possíveis retas e os pixels segmentados. A partir disso, ela faz uma acumulação de votos que mostra o quanto cada uma dessas possíveis retas realmente representa uma reta na imagem. E então é feita uma linearização desses votos, descartando os votos abaixo de um certo número de votos e segmentando as retas mais representativas. Bom, dito isso, começamos então os materiais e métodos do sistema de visão. Então, o sistema de visão na parte de metodologia, os requisitos de projeto do sistema. Uma interface humano-máquina robusta e parametrizável. O algoritmo para calibração automática da homografia, que vai ser aplicado com a biblioteca OpenCV, que é open source.
e o algoritmo de identificação e rastreamento e geração da trajetória. Então, a biblioteca OpenCV foi utilizada para processamento de imagem, e o Qt Creator foi usado para desenvolver a interface gráfica junto com a biblioteca dele, Qt, que também é open source. Então, a interface humano-máquina, os requisitos de projeto foram a captura, processamento e interface gráfica executadas de forma concorrente, em thread, receber parâmetros necessários para geração de trajetórias e receber parâmetros necessários para a rotina de escaneamento. E também receber os parâmetros necessários para a calibração de medição da homografia. Então, esse diagrama funcional, ele mostra basicamente como funciona a arquitetura do software. O usuário, ele vai acionar um seletor de modos, onde tem 3 modos, standby, calibração e captura. Ele vai selecionar primeiramente o modo de calibração, vai fazer a calibração da homografia. Os parâmetros de homografia e compensação vão ser adquiridos. Depois disso, ele vai indicar os parâmetros de trajetória, da trajetória que ele vai querer gerar. E aí, por fim, ele vai poder selecionar com o seletor de modos o modo de captura, que vai acionar o controlador da guia linear e a câmera em conjunto para poder gerar a trajetória que vai ser a saída para o usuário. Então, a calibração de homografia. Foi usado o gabarito de padrão xadrez, como mostrado antes, feito numa placa de MDF. O alinhamento coplanar entre o gabarito e o plano laser é extremamente importante, então o gabarito tem que ter boa planicidade. Foi usado um algoritmo de reconhecimento automático da biblioteca OpenCV para extrair as informações de homografia, e a calibração de homografia deve ser realizada sempre que a posição ou a orientação entre a câmera e o laser forem alterados. Esse é o gabarito de calibração desenvolvido, feito numa chapa de MDF. A aquisição dos pontos, então, ela vai funcionar da seguinte maneira. A captura e a segmentação vão ser feitas do jeito que foi mostrado na fundamentação teórica. Vai ser extraída a posição média em Y para cada X da linha laser, ou seja, a espessura da linha laser vai ser reduzida a 1 pixel, de forma que a gente aplique a transformação da homografia com essa imagem resultante, e com essa simplificação de pixel médio, a imagem ela fica bijetora, ou seja, existe apenas um pixel em Y para cada coordenada X. Isso vai ser importante mais para frente. A identificação do ponto de operação, então, o ponto de operação ele é o ponto de interesse para o manipulador da trajetória. Foram selecionadas as juntas de topo com chanfro simétrico para fazer a localização, porque elas têm o ponto de interesse sobre o eixo de simetria. Isso vai ser facilitado lá para frente. A geometria dessas juntas é composta por retas, geralmente. As retas podem ser descritas e filtradas pela transformada de Huff, e o cálculo da posição X do ponto de interesse vai permitir a posição Y do ponto de interesse, graças à bijeção. Então, as juntas de topo com chanfro simétrico, nós temos a junta em V, a junta em U, a em X e a duplo U. Para a linha laser, a junta em X e a junta U têm a mesma geometria do que a U e V. Então, como elas vão ter o mesmo perfil geométrico, se usou apenas as duas primeiras como corpo de prova. As etapas de segmentação funcionam da seguinte maneira. O usuário vai selecionar uma região de interesse que contém a junta. Essa região de interesse vai segmentar a imagem e simplificar a linha laser. A linha laser vai ser filtrada geometricamente pela transformada de Huff. Depois vai ser medido o tamanho da junta e com a linha média do eixo de simetria é encontrado o ponto de interesse. Então, feito isso, começa a geração de trajetórias baseada no ponto de interesse. A geração de trajetórias, ela funciona a partir de uma trajetória multiponto. Então, existe uma diferença entre o caminho e a trajetória. O caminho ele é uma sequência de pontos com uma restrição espacial. A trajetória é uma sequência de pontos com restrição espacial e temporal. Para que o robô possa alcançar uma posição no espaço, essa posição ela precisa ser definida no espaço cartesiano ou no espaço de juntas. O espaço de juntas ele não possui regiões singulares, ele possui uma cinemática mais fácil de calcular. Já o espaço cartesiano possui muitas regiões indefinidas ou com múltiplas soluções, mas em contrapartida pode executar trajetórias mais complexas. Então foi selecionada a cinemática inversa, né, o espaço cartesiano, para fazer a descrição das trajetórias. Mas ela tem uma alta complexidade computacional e a trajetória vai ter que ser reduzida. A trajetória multiponto ela usa uma sequência de semi-retas que liga a configuração inicial à configuração final, interpolando ponto a ponto. Vai ser aplicado um filtro de remoção estatístico para que a interpolação seja segura e não haja ruído e erro de medição. E vai ser usado um algoritmo de suavização e simplificação da trajetória para diminuir o custo computacional. E com isso vão ser evitados comportamentos inesperados, como movimentos abruptos ou perigosos ou fora do caminho esperado. Então aqui temos um fluxograma simplificado do filtro que vai ser utilizado de remoção de pontos estatisticamente não descritivos. Primeiramente se define o número de vizinhos a serem considerados, depois o multiplicador de desvio máximo, é feita uma média entre cada ponto e os seus vizinhos, é realizada uma média das distâncias médias dos vizinhos, é calculado o desvio padrão dessa média,
E a partir disso, é testado a média da distância entre o ponto e os seus vizinhos com a média global, entre a média das médias, que é a média global. Essa média global vai ser somada a uma tolerância que multiplica o desvio padrão. Se o ponto estiver fora dessa tolerância, ele é removido da coleção, senão ele se mantém dentro da trajetória. É importante considerar também que essas distâncias são todas medidas em módulo. Então, a geração de trajetórias, materiais e métodos. A geração de caminhos, ela vai definir, os parâmetros vão ter que ser definidos pelo usuário, hole, pitch e yaw, e também a distância bico-contato-peça, que é uma medida usada geralmente na soldagem, que eu utilizei para facilitar a explicação. As transformações vão ser aplicadas de forma homogênea, então transformações de referencial, do ponto de escaneamento até o ponto de operação. O uso do novo referencial vai ser usado para posicionar o TCP do efetuador, e aqui nós temos a transformação do sistema de coordenadas. Então, aqui inicialmente, o sistema vai transformar da flange do robô ou do centro do aparato de medição para o zero do sistema de coordenadas da homografia, depois para o ponto de operação da peça. A partir disso, ele passa a ser orientado e depois distanciado na distância DBCP. As distâncias LZ e LX, elas são fixas entre o plano de medição por causa da transformação de homografia, e elas têm que ser indicadas pelo usuário na montagem do sistema. Então, na equação 3.2, podemos ver a transformação de referencial do TCP até o ponto de operação. Então, aqui nós temos as transformações homogêneas. E na equação 3.3, nós podemos ver o referencial inicial do robô, apontando para baixo, né, com esses 180 graus aqui apontando para baixo, e o PTCP XYZ é a sua posição inicial. Com isso, aplicando a transformação mostrada na equação 3.2. A suavização e tratamento dos caminhos gerados, então, vai ser aplicado um filtro de remoção estatístico, que vai remover o ruído. A distribuição normal da luz sobre os sensores da imagem garante com que o filtro vá funcionar, porque ele funciona no método do desvio padrão, que é uma distribuição normal. A aplicação do processo de replicação de pontos vai ser utilizada para cobrir áreas não escaneadas ou com ruído fora dos limites aceitáveis. E a redução da amostra ela é baseada em análise dos vizinhos. A métrica de comprimento absoluto do caminho ela vai ser usada para medir o tamanho do caminho. Então, não é baseado no tamanho das coordenadas cartesianas, x, y, z. Na equação 3.4, nós podemos ver a equação utilizada para adicionar um ponto de coordenadas x, y, z médias entre cada par de pontos, dobrando a quantidade de pontos da amostra. E na figura 3.5, essa é a equação que faz a média das distâncias médias e calcula para cada ponto K, com a sua vizinhança definida por F. O novo ponto ele vai ser definido nessa distância, nessas coordenadas baseadas nessas médias dos vizinhos. Então, ele vai ser um ponto que representa toda uma vizinhança dentro do caminho. E a equação 3.6, ela é uma equação de distância entre pontos 3D, que é utilizada para a métrica de comprimento absoluto. Então, o fluxograma de suavização do caminho, basicamente, é a obtenção do caminho, o filtro estatístico, a replicação dos pontos, mais um filtro estatístico ameno, a replicação de pontos novamente e a redução da amostra. A replicação de pontos ela é usada 2 vezes porque ela, experimentalmente, viu-se que ela deixava a trajetória mais suave. Então, com a aplicação da restrição temporal para gerar a trajetória, então, atrela-se a restrição temporal de forma implícita, ou seja, vai ser utilizada a velocidade instantânea do manipulador a cada ponto e não o tempo de execução. O perfil de velocidade utilizado vai ser o perfil trapezoidal, dividido em aceleração, velocidade constante e desaceleração. É calculado o comprimento absoluto do caminho, baseado na equação mostrada anteriormente, e é verificado também se o perfil ele é trapezoidal ou triangular, caso o caminho seja incompatível com as restrições de velocidade e aceleração. Então, aqui temos o perfil de velocidade trapezoidal, aqui a posição, a velocidade de aceleração, com aceleração constante. Poderia ter sido aplicado o perfil S, mas ele que é mais utilizado na indústria, mas ele requeria mais cálculos e foi deixado para projetos futuros. Então, por fim, o escaneamento, que é o procedimento de escaneamento da peça. Primeiramente, vai ter que ser posicionada e orientado o sistema de coordenadas da homografia. Então, é medido a altura entre o TCP e um ponto na peça, que é aquela distância LZ. O sistema de homografia vai criar um referencial arbitrário para representar o sistema de coordenadas global, então ele precisa ser transformado a partir da convenção a seguir. A origem de Y ela se situa na linha média da imagem, o Y é negativo para a esquerda e positivo para a direita, o Z se situa na linha média da linha laser, e para cima ele é negativo e para baixo ele é positivo, ou seja, o sistema aponta para baixo. A obtenção da coordenada de varredura, então o ponto de operação. O valor X do ponto de operação. Não é possível obter coordenadas frame a frame, pois não foi utilizado o encoder. Então, a coordenada precisa ser interpolada.
A aquisição de pontos extremos do corpo de prova vai detectar o início e o final da peça de forma automática. Como a velocidade de medição ela é aproximadamente constante e a taxa de quadros da câmera ela é aproximadamente constante, é possível distribuir de forma homogênea os frames ao longo da distância de medição, independente da velocidade. Então, é feita uma correção de orientação e uma região de interesse adaptativa também, porque a peça nunca vai estar perfeitamente alinhada com o sentido de varredura. A orientação yaw da peça precisa ser corrigida, porque o ponto de operação vai ser orientado de forma incorreta se ela não tiver essa correção. A movimentação da região de interesse, então, ela vai seguir o ponto de operação conforme a peça se desloca no campo de visão da câmera, e ela vai detectar esse deslocamento e calcular, fazer uma regressão linear no plano XY, encontrando o ângulo de orientação. A partir disso, é aplicada uma transformada para fazer a correção do ângulo. Por fim, temos o fluxo de operação do sistema. Então, ele começa com a orientação e posicionamento do sistema de coordenadas da homografia. Se o sistema de detecção automático está ligado, ele vem para o movimento e velocidade de reconhecimento. Então, ela vai se movimentar numa velocidade menor. Se não detectar a borda de subida da peça e percorrer a distância de escaneamento máxima, ela vai reportar que não existe nenhuma peça. Se ela encontrar a borda de subida, ela salva a posição inicial e acelera para a velocidade de captura. Se ela encontrar o fim da peça, então ela vai passar para a geração da trajetória, mas antes disso ela vai adquirir os pontos, e se o reconhecimento automático estiver ligado, ela vai fazer a identificação do ponto de operação da junta. Então, a partir disso, ela vai fazer a requisição da parada e guardar a posição final da peça, obter a coordenada de varredura, fazer a interpolação do ponto de operação para fazer as correções, gerar o caminho, suavizar o tratamento do caminho gerado, aplicar restrição temporal e retornar a trajetória para o usuário. Então, aqui temos os resultados e as discussões da metodologia apresentada e a validação de algumas suposições que foram feitas por meio de testes de análise. Então, o aparato para medição dos corpos de prova. Ele apresentou um espaço de trabalho livre de obstáculos, ele facilitou a operação da calibração e a de manutenção, o suporte da câmera é robusto, firme, facilmente regulável para posicionamento do conjunto de medição. Foram feitos ensaios de constância de medição para validar a metodologia. Então, aqui temos a operação de calibração de homografia sendo realizada nessa figura. Aqui na letra A temos a guia linear, na letra B o suporte, câmera laser, na letra C temos o gabarito de calibração da homografia, na letra D a estrutura de perfil de alumínio em pórtico, e na letra E a fonte para emissor laser. Aqui é o ensaio de movimentação do aparato de medição, foi feito um deslocamento de 100 milímetros e 3 velocidades diferentes, e foram medidos 10 vezes os tempos. A tabela apresenta aproximadamente o mesmo desvio padrão para as 3 velocidades, o que pode ser considerado uma boa constância de tempo de viagem. O suporte da câmera, na letra A temos o trilho T para encaixe, que foi mencionado anteriormente, na letra B temos o emissor laser, na letra C o parafuso de aperto para segurar a câmera, e na letra D temos a câmera. É importante também ressaltar que essa estrutura que segura a câmera e a estrutura que segura o laser também são movimentadas por trilhos T. Então a interface humano-máquina ela não ficou fácil para um usuário sem treinamento, porque ela tem muitos parâmetros. Ela ajudou muito na análise da influência dos parâmetros, por esse caso, porque ela foi desenvolvida porque ela é um sistema para teste, né? E a automatização dos processos de calibração e medição facilitou muito a obtenção de resultados para essa sessão. Então aqui temos a interface humano-máquina, é possível ver que ela tem muitos parâmetros e muita regulagem, então ela acaba dificultando para um usuário sem treinamento. Aqui nós temos a validação do gabarito de homografia, que foi reconhecido pelo algoritmo de calibração automático, e é possível ver a deformação do plano de homografia com relação ao plano da imagem. Aqui nós temos a aquisição dos pontos, então a medição das dimensões do corpo de prova, para verificar o padrão a ser comparado. Os parâmetros de medição foram 10 capturas a 10 milímetros por segundo com 100 milímetros de comprimento, para uma junta de topo V. A análise da velocidade de execução do algoritmo para verificar quantos quadros por segundo ele está executando. O teste da nuvem de pontos para uma peça de formato complexo, para demonstrar a precisão de captura. E uma identificação dos pontos de operação para analisar o algoritmo. Então aqui temos a dimensão máxima do corpo de prova, que foi medida, e aqui o ensaio de aquisição do corpo de prova. É possível ver que para o valor X, que é interpolado pelo hardware, ele tem o menor desvio padrão e o menor erro, porque ele só depende do atraso do hardware, então ele demonstra um erro linear sistemático que pode ser corrigido. No valor Y, temos uma situação parecida, onde o desvio padrão é muito baixo, mas o erro é muito alto, o que indica que talvez tenha, o que indica que o gabarito de homografia, ele provavelmente tem alguma distorção na direção Y, e isso causou um erro linear. E no valor Z nós temos um desvio padrão alto e um erro baixo, o que indica a oscilação do laser sobre a superfície da peça, que causa leituras oscilantes, que pode ser visto nos valores de Z.
A aproximação da taxa de captura do algoritmo, ela foi feita para 3 velocidades selecionadas e foi feita uma aproximação da taxa de quadros, né? Então, a partir dos cálculos, foi calculada uma taxa de quadros de 15 quadros por segundo, o que se julgou aceitável. A comparação de medição de objeto de forma complexa, então aqui nós temos um escaneamento de uma calculadora Casio para mostrar como é feita a caracterização de superfície, o que mostra uma boa densidade de pontos, né? Mostra uma boa densidade, uma representação boa da superfície. Aqui nós temos a identificação do ponto de operação, então o usuário seleciona uma região de interesse, depois a linha laser é segmentada e transformada para 1 pixel de espessura, a transformada de Ruff é aplicada, e aqui no final nós temos o ponto de operação, essa bolinha azul aqui identificado. A geração de trajetórias, então foram orientados os pontos gerados no ponto de operação para verificar a orientação, foi feita a suavização e tratamento dos caminhos, a evolução do número de pontos que compõem os caminhos para reduzir o custo computacional, a aplicação das restrições temporais para verificar os perfis de velocidade gerados. Então aqui pode-se observar a orientação de roll e pitch sobre o caminho da junta V. A região azul é a peça e a região colorida é a trajetória gerada. Os valores aqui em delta que aparecem são distâncias relacionadas aos eixos coordenados, então, ou relacionadas aos planos coordenados. Então ela vai ajudar a calcular esses ângulos e esses valores de distância que vão ser medidos. Então aqui nós temos os resultados de orientação e posicionamento que o usuário indicou, então a distância de 20, DBCP de 20 para todas, e o roll a 25 graus, pode-se ver que na tabela tem quase que o valor exato, mostrando que as transformadas de referencial funcionaram como esperado. Pode-se observar também uma melhor distribuição dos pontos e poucos espaços sem descrição espacial ou vazios de medição. Então aqui na região sem filtro pode-se observar esse espaço aqui que não tem pontos, depois um filtro estatístico com upscaling, o filtro ameno com upscaling, então aumentando cada vez mais a resolução, e depois um downscaling mostrando como a trajetória fica bem homogênea, com quase nenhuma distância entre os pontos, muito fora do esperado. Aqui nós temos a evolução do número de pontos no algoritmo de suavização, que foi de 119 para 35 pontos, o que se julgou aceitável, que é aproximadamente 1 ponto para cada 3 milímetros. Aqui nós temos um perfil de velocidade trapezoidal, que foi gerado, e o perfil de velocidade triangular. Ele tem uma aparência diferente, porque como o tempo não é uma restrição direta utilizada, foi feita uma relação entre a velocidade e o deslocamento, e essa apresenta um perfil parabólico. Aqui nós temos as etapas de suavização do caminho, então aqui temos o perfil trapezoidal gerado, e o perfil triangular no campo escalar. Essa trajetória foi gerada sob a calculadora Casio. A nuvem de pontos ela representa em 3 dimensões, mas para visualizar as velocidades foi aplicado um campo escalar. O vermelho profundo é a velocidade máxima, o azul profundo é a velocidade mínima. No perfil trapezoidal podemos ver a etapa de velocidade constante, e no perfil triangular podemos ver que ela chega na velocidade máxima e logo tem a diminuição. Para o escaneamento, tem o reconhecimento e a orientação da peça, então foram testados o reconhecimento do ângulo yaw. Os parâmetros de geração de trajetória para cada corpo de prova foram definidos para aplicar num ambiente de simulação, que vai ser utilizado o RoboDK. E depois disso vai ser visualizado o código pré-processado. Então, a captura e reconhecimento de orientação da peça a 0 grau, podemos ver aqui a trajetória gerada a 0 grau, alinhada com a peça, e a 35 graus com a detecção, ela está aqui junto com a peça, né, alinhada, então a detecção conseguiu ajustar a posição. Esses são os resultados de geração de caminho com a correção de orientação, então é possível ver que com o aumento do ângulo, o erro também aumenta. Isso se dá por causa da rampa de aceleração do sistema na hora de detectar a peça. Então, quanto maior o ângulo, maior a distorção que acontece nessa detecção de ângulo aqui. E o desvio de orientação, roll e pitch lá da nuvem não foi perceptível alteração por causa desse ajuste. Então, a simulação e análise, visualização da trajetória em um ambiente simulado, análise e orientação do posicionamento do manipulador e a geração do código de máquina. Essas foram as trajetórias geradas para a aplicação no RoboDK sobre a junta V e sobre a junta U. Aqui é o sistema do RoboDK com a tocha de soldagem que vai ser utilizada, e aqui é o sistema do RoboDK com o sistema de escaneamento desenvolvido preso ao robô, para mostrar como é que ficaria o manipulador. Aqui nós temos a visualização da trajetória simulada e sobre a junta U e sobre a junta V. É perceptível essa distância aqui entre a tocha e o referencial, mas isso é um erro gráfico do RoboDK, porque o referencial está posicionado no mesmo lugar para as duas juntas, né? Então isso é só um erro do software. Na figura 42, nós temos a orientação pitch e roll do sistema para a junta V e para a junta U. Podemos ver que a orientação roll, tanto para a junta U como para a junta V, é igual, e a orientação da junta U, da orientação pitch, tanto para a junta V como para a junta U, também são iguais. Então isso mostra que a orientação é idêntica.
E, por fim, a geração do programa da trajetória capturada pelo robô DK para o robô da ABB mostrado na figura. Por fim, as considerações finais. Então, a montagem e aplicação do aparato de medição foi bem sucedida na varredura dos corpos de prova, área útil suficiente para funcionamento, uma boa constância de velocidade, usou elementos de baixo custo, apresentou alguma vibração e ruído que talvez tenham afetado a medição, teve um desenvolvimento simples e acessível. A identificação e captura dos corpos de prova, interface robusta, altamente parametrizável, fontes de erro prevista e dentro do esperado, precisão satisfatória, identificação bem sucedida das costuras, rastreamento aceitável da orientação dos corpos de prova, para a geração de trajetórias. A orientação e posicionamento dos pontos foi correta, a suavização e simplificação dos caminhos reduziu o custo computacional, a restrição ponto a ponto foi feita de forma implícita, e a restrição temporal ela pode não ser ideal para alguns pós-processadores. A saída do sistema teve informações necessárias e suficientes, posição, orientação e velocidade de cada ponto. Existem restrições para alguns pós-processadores que não vão aceitar a descrição implícita da velocidade, e os programas que foram utilizados não são gratuitos, porque eles são de código fechado. O robô DK é um software pago. As propostas futuras. A aplicação do escaneamento da costura em tempo real, movimentando o cabeçote para fazer o rastreamento da junta, então um sistema de controle em malha fechada. Atentar-se para os limites de orientação, posicionamento, configurações, para evitar singularidades e outros defeitos. A aplicação de processos de regressão e aproximação polinomial tridimensional, ou seja, definir curvas matematicamente rigorosas que possam fazer o movimento melhor para poder se adequar à cinemática do robô. E usar, com essas propostas, diminuir as restrições cinemáticas, se adequando às restrições do manipulador e diminuindo a geração de trajetórias inválidas ou singulares. Então, os objetivos específicos: obteve sucesso na geração automática de trajetórias, softwares utilizados em grande maioria de código aberto e gratuitos, o sistema mecânico de baixo custo e é útil para desenvolvedores independentes, é um software aberto, disponível em repositório público, o sistema é facilmente reprodutível e está disponível para melhorias e aplicações variadas. Essas são as referências que foram utilizadas no trabalho. Eu queria agradecer à banca por avaliar minha apresentação de TCC. Queria comentar sobre a extensão da apresentação, que é bem longa, mas se justifica porque as informações colocadas nos slides, elas garantem um melhor entendimento do funcionamento do sistema, que se julgou um pouco complexo. Então, as perguntas, fica aí para os ouvintes, quem estiver assistindo. Se quiser tirar dúvidas, fica aí o meu e-mail, cflucasferreira@gmail.com. É isso. Muito bem. Obrigado, Lucas. Parabéns, né? Obrigado. Apresentação. Aí ficou dentro do tempo, só um pouquinho além dos 30 minutos, né? Mas, como nós já tínhamos conversado, ficou extensa, mas a gente decidiu manter assim e não passar muito do tempo, tá?